aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. Olá, você está no canal da Paróquia de Santa Luzia, do bairro Renato Parente, Diocese de Sobral. É uma alegria poder recebê-lo mais uma vez para, neste momento de oração, podermos refletir sobre o conteúdo da mensagem do Santo Evangelho que a liturgia nos propõe nesta quarta-feira da quarta semana da Quaresma, dia 17 de março de 2021. Reze conosco, apresente suas intenções a Deus e vamos meditar sobre o conteúdo da sua mensagem para a nossa vida e nossa conversão. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. A liturgia de hoje nos convida a rezar com o Evangelho de João, no capítulo 5, versículos de 17 a 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus,
Prezados irmãos e irmãs, novamente reunidos em torno da Palavra de Deus, podemos refletir a respeito do conteúdo do Santo Evangelho e das consequências que essa reflexão pode trazer para a nossa vida diária como cristãos e para a nossa caminhada de fé nesse período quaresmal, em que o nosso coração vai dando passos cada vez mais significativos para realizar uma profunda conversão, uma profunda mudança de caminho e decidir por trilhar a estrada do Mestre Jesus. Caminhando com ele para a Páscoa, hoje a perícope que é própria da liturgia do dia, nos faz continuar a reflexão que foi iniciada pela perícope do Evangelho de ontem. Ontem nós vimos o encontro de Jesus com aquele homem enfermo que já há 38 anos aguardava à beira da piscina de Betesda por uma oportunidade de receber a cura. Nós vimos que por iniciativa de Jesus, aquele encontro só poderia culminar numa coisa: a transformação, a cura daquele homem que se via atormentado por uma enfermidade há tanto tempo, mas também, por outro lado, uma reação muito ostensiva da parte dos judeus, que agora questionam a autoridade daquele que curou o homem enfermo e lhe autorizou, inclusive, relativizar o preceito do sábado, como quem tem alguma autoridade para isso. Nós vimos como os judeus, portanto, reagiram de maneira muito negativa à cura de Jesus realizada em dia de sábado, porque isso se tratava de uma franca oposição à lei mosaica. Muito bem, o Evangelho de hoje, portanto, inicia com a resposta de Jesus aos judeus. E Jesus inicia a sua resposta dizendo o seguinte: meu Pai trabalha sempre, portanto, também eu trabalho. E os judeus começaram a nutrir um ódio cada vez mais violento contra Jesus e por isso pretendiam então começar uma perseguição sistemática que culminasse no seu desaparecimento, na sua morte. Porque, diz aqui o Santo Evangelho, além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Observemos essa formulação do Evangelho de João. Fazendo-se assim igual a Deus. Temos, portanto, que Jesus se identifica com a divindade. A natureza divina de Jesus Cristo, agora manifestada claramente por meio da sua missão, recolhe um tema que é muito caro ao Evangelho de São João. Nós vimos isso já desde o prólogo, quando o evangelista João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Então, vejam que essa identificação de Jesus com o Pai e, portanto, a apresentação da identidade de natureza entre Jesus, que é Filho, e Deus Pai, que, obviamente, nós, pela nossa compreensão teológica, nós acreditamos na doutrina trinitária, nós temos um Deus que é uno em substância, mas diverso nas pessoas. Nós temos, então, Jesus que se identifica com Deus e diz o trecho do Santo Evangelho, faz-se assim igual a Deus. Ora, isso era absolutamente impensável e imperdoável para um judeu. Não é? Por isso, esse ódio vai crescendo cada vez mais no coração dos judeus, de modo que essa perseguição contra Jesus começa a se tornar um mote que vai atravessar o Evangelho de maneira quase diametral. Não é? Muito bem, continuando a reflexão desse trecho da Sagrada Palavra de Deus, nós vemos assim que Jesus não apenas se identifica com o Pai e, portanto, se manifesta como participante da mesma natureza do Pai, mas se mostra também, além disso,
como alguém que tem poder de julgar os homens. O que significa julgar se não separar o certo do errado, o verdadeiro do falso? Jesus é, portanto, aquele que tem a autoridade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso. Essa capacidade judicativa que é própria de Jesus Cristo, porque Ele é Deus, é também derivada do fato de Jesus ser luz, ser a luz do mundo. O Cristo, o Verbo encarnado, é descrito no Evangelho também como a luz do mundo, que veio para os que eram seus, e os que eram seus o rejeitaram e, portanto, permaneceram nas trevas. Então, essa relação de Jesus com Deus Pai é também uma relação de identidade de natureza, mas também uma relação que manifesta que o elemento da luz é, portanto, um elemento característico da expressão da verdade. Ora, a luz é aquele elemento que, ao clarear, torna manifesta a realidade mesma das coisas. Jesus se identifica como a luz, então. Por isso ele tem o poder de separar o verdadeiro do falso, o certo do errado. É claro que quem adere ao projeto de Jesus Cristo, portanto, caminha na luz e, portanto, conhece a verdade. Se eles conhecem a verdade, isso significa dizer que eles, ao optarem por seguir o caminho de Jesus, estão optando pelo caminho da vida e já foram julgados pela verdade. Aqueles, porém, que optam por uma via diversa da via de Jesus, optam então pelo caminho das trevas e, portanto, não conhecem a verdade. Para eles, então, o julgamento já está dado, porque eles mesmos se afastaram da verdade, que é o Filho de Deus. Não à toa, o Sagrado Evangelho que nós acabamos de escutar é concluído precisamente com uma menção escatológica a um tema que é muito caro também ao Evangelho joanino, que é o tema da hora. Diz o texto evangélico: não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Observe, portanto, que separar o verdadeiro do falso, separar o certo do errado, é, portanto, também julgar e, ao mesmo tempo, manifestar quais são aqueles que, por uma adesão incontestável à luz e, portanto, à verdade e ao caminho da vida, seguem para a vida bem-aventurada, como consequência da sua escolha cotidiana pela realização de atitudes que sejam coerentes com a proposta da luz, com a proposta que é a proposta do próprio Filho de Deus. Observem que estes, então, que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida, porque Cristo, que é a luz do mundo, também se identifica com a vida. Isso significa dizer que aqueles que optam por um caminho diferente do caminho de Jesus escolheram o caminho oposto ao caminho da vida. Para eles está destinada, portanto, a danação eterna. Eles se perderam porque se perderam do caminho da vida e escolheram o caminho da morte. Meus irmãos, vejam que a riqueza de detalhes desse discurso de Jesus aos judeus nos convida novamente a uma introspecção, a uma entrada novamente no nosso interior, para revisar também a qualidade das nossas ações. Será que as nossas atitudes refletem o fato de termos escolhido seguir o caminho da luz? Será que as minhas atitudes cotidianas manifestam para aqueles que convivem comigo que eu escolhi o caminho de Jesus Cristo? Que eu sou filho da verdade? Ou será que as minhas ações cotidianas apontam para um caminho diferente? Ora, se apontam para um caminho diferente, novamente Deus aqui nos dá uma oportunidade de refletir e de revisar esses nossos comportamentos, de endireitar os nossos caminhos para trilhar a estrada de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para a nossa salvação.
que Ele nos ajude a rezar sempre mais e pedir do fundo do nosso coração: vem, Senhor, em nosso auxílio e faz com que nós trilhemos a tua estrada.